Olá, muito prazer, eu sou a Rafa, que você seja muito bem-vinda aqui. Se você caiu de paraquedas aqui neste momento, hoje, este canal é especialmente para você que queira viver uma vida com propósito. Então é aqui que você deve ficar. E hoje eu trouxe uma palavra de Deus para sua vida que foi muito tocante para mim e tenho certeza que vai ser para tua também. Então pega a sua xícara com o seu cafezinho, ó, e bora ouvir a palavra de Deus? Mas antes, deixa eu só te falar, se você ainda não me segue nesse canal, já corre lá, segue, curte esse vídeo para me ajudar aí, para crescer no meu canal no YouTube e levar a palavra do Senhor para muitas mais mulheres lindas que estão aqui me assistindo hoje. Então, bora lá, pega sua Bíblia, sua palavra de Deus, para a gente estudar o seu café e vamos começar. Então, vamos lá, pegou sua Bíblia? Hebreus 12, do 5 ao 8. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebam-as com disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Olha quão preciosa essa palavra. E Deus me deu essa palavra num dia que eu estava orando. Até o título, né, desse vídeo. Me tira do raso, me leve para algo maior. Era isso que eu tinha no meu coração, é isso que eu, né, sempre tenho no meu coração. Para que Deus não me permita permanecer no raso e me levar para algo maior. Para aquele propósito que Ele tem para minha vida, assim como tem para a sua, né? Porque Deus fala na palavra que Ele tem um propósito para a vida de cada um dos seus filhos. E Deus me deu exatamente essa palavra. E às vezes eu vou te contar, viu? Às vezes a gente ora, clama ao Senhor e Ele dá algo. Tipo, meu Deus, não era isso que eu esperava. Não sei se já aconteceu com você, né? Mas esse foi um dia que eu falava, meu Deus, né? É isso? Então, né, o que eu estou vivendo é uma disciplina, né? Deus estava me disciplinando naquele momento por algum motivo. O que é esse motivo é algo maior. Porque Deus nunca vai nos querer no raso. Nós, como cristãos, Deus não quer além do raso, muito além do raso. Só que para a gente chegar a esse além do raso, nós precisamos estar preparados. Foi aí que Deus começou a falar comigo. Hoje, minha filha, Deus está te disciplinando. Você está passando por provação, você está passando por dificuldades. E sem entender o porquê Deus está permitindo isso. Porque muitas vezes a gente pensa assim, meu Deus, mas eu, né, eu oro, eu busco do Senhor, eu me alimento da tua palavra todos os dias. E mesmo assim o Senhor continua me disciplinando, porque muitas das vezes, gente, a disciplina do Senhor não é uma semana, dura muito. Assim como durou 40 dias no deserto para o povo lá né, do Egito. Então, sabe, muitas das vezes a gente não entende as disciplinas do Senhor, mas a gente precisa aceitar, porque é para algo maior. Então, quando eu li isso, eu vou ser bem sincera, na hora eu fiquei triste, eu falei, meu Deus, eu tô pedindo para o Senhor algo tão profundo, né, para me tirar do raso, me levar além daquilo que o Senhor tem para mim, para que Deus me usasse no teu propósito, né, naquilo que o Senhor tem para minha vida. E Deus me deu essa palavra de Hebreus. E foi aí que eu lembrei que Deus colocou no meu coração, na verdade, de uma outra palavra que Deus havia me dado uns dias antes sobre Abraão, lá em Gênesis. E eu vou ler para vocês. Lá em Gênesis 15. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Gente, ouça isso. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso foi-lhe creditado como justiça. O que eu tirei disso? É Deus falando. Por que Abraão, ele estava acabando de chegar de uma guerra? E muitas das vezes, Abraão estava com medo, Abraão não entendia por que tudo aquilo estava acontecendo naquele momento. Por que ele por que ele teve que passar por tudo que ele passou? Mas ele apenas creu no Senhor, ele confiou no Senhor, ele obedeceu o Senhor em tudo que o Senhor disse. E o que o Senhor respondeu a Abraão? Justiça.
Deus deu as estrelas, muito mais que as estrelas, como descendência abençoada para Abraão. E isso é uma promessa não só para Abraão, mas para mim e para você. Porque a palavra de Deus fala quando a gente aceita a disciplina, quando a gente aceita a correção do Senhor na nossa vida, como mudança, como para o nosso melhor, a justiça de Deus vem até nós. Quando nós obedecemos ao Senhor no meio da disciplina, a justiça de Deus vem para as nossas vidas. Aí Deus falou comigo novamente sobre essa palavra. Nem olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2. Isso é promessa do Senhor no Antigo Testamento, no Novo Testamento. A palavra de Deus fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. E a palavra dele nunca muda. Tem promessa para nós aqui na palavra do Senhor. Tem promessa diante das dificuldades. Mesmo que a gente não entenda o caminho, não entenda o percurso, não entenda o mover de Deus na nossa vida. E muitas das vezes, gente, a gente não entende o porquê estamos passando por certas dificuldades, por certas turbulências. Sendo que nós fazemos tudo que é certo diante dos nossos olhos. Sendo que a gente está buscando, né, a presença do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. E nós devemos ser como Abraão. E nós devemos acreditar e confiar nessa promessa, que nem olho nenhum viu, que nem ouvido nenhum ouviu, e mente alguma imaginou daquilo que o Senhor tem preparado para aquilo que o amam. E o que eu tenho para falar é que o Senhor, ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Nós precisamos obedecer e confiar nas promessas do Senhor. Acreditar que o Senhor tem o melhor para nós, mesmo diante das circunstâncias, né? Qual o meu papel e o seu papel nisso? É acreditar, confiar que essa correção será para o nosso bem. E sabe por que eu falo isso? Porque Deus fala que Ele não tem como nos levar para algo maior. Isso Deus falou no meu coração quando eu pedi para Ele me tirar do raso. Deus só nos leva para algo maior quando estamos preparados para que não desviemos o olhar dele. Lá em Salmo 23, fala assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O que Deus está falando aqui? O que Deus está prometendo para nós aqui? Que Ele nos colocará numa mesa, num banquete, não é numa mesa vazia. Deus não fala numa mesa vazia. Deus fala num banquete. Deus fala que Ele ungirá a nossa cabeça com um óleo. E o nosso cálice não vai estar cheio. Nosso cálice se transbordará. E que a fidelidade e a bondade do Senhor nos acompanhará para todo o sempre. E como acontecerá isso? Como nós vamos ter os nossos cálices transbordando? Como nós vamos ter os nossos celeiros cheios? Quando nós vamos ter os nossos vasos cheios de azeite? Quando nós vamos sentar numa mesa, num banquete, nós vamos se saciar e nós vamos se deliciar com aquele banquete. Quando? Quando a gente aceitar a disciplina e a correção do nosso Senhor com alegria e gozo no Senhor. Quando a gente aceitar que nós estamos sendo moldados e disciplinados para que o nosso cálice transborde. E aonde eu quero chegar? Para que quando acontecer isso, nós estejamos preparados, como diz a palavra. Deus quer que a gente esteja preparado para receber esse banquete diante dos nossos inimigos. Nós devemos estar preparados para ter os nossos celeiros cheios. Mas como assim, Rafa? Eu estou preparada. Será que nós estamos? Será que os nossos olhos vão estar em Cristo ainda? Será que nós vamos continuar sentados à mesa com Jesus quando os nossos cálices estiver transbordando? E eu posso te falar, muitas vidas não estão mais.
Jesus abençoou, Jesus fez o banquete, Jesus encheu os celeiros e muitos deles se desviaram da presença do Senhor. Então, o que Deus quer nos ensinar aqui hoje? O que Deus ensinou para mim hoje com essa palavra? Aceite a minha disciplina, que eu vou te tirar sim do raso. E eu tenho sim algo maior para você. Maior até que a minha mente e a sua mente possam imaginar. Que os meus olhos nunca jamais ouviram e nem os meus ouvidos ouviu. E eu tô falando, não é só pra mim que o Senhor falou isso pra mim, tá, gente? É pra você que está me ouvindo hoje. Deus colocou essa palavra no meu coração pra me falar pra você também. Que aquilo que tá no teu coração, Deus tem algo muito maior preparado pra tua vida. Deus tem promessa de celeiros cheios para nossas vidas. Deus tem promessa de banquete para nossa vida, para que a nossa mesa nunca venha faltar nada, que a nossa mesa seja farta, que os nossos cálices transbordam, que a nossa cabeça sempre seja ungida pelo Senhor, mas que os nossos olhos, os nossos pés estejam para Ele, para que nós não venhamos se desviar. Para quando chegar esse dia, nós precisamos estar preparados. Não somente eu, mas você. Eu preciso estar preparada para que Deus me tire do raso e me leve além do que os meus olhos possam ver. Eu preciso estar com os meus olhos em Cristo. Eu preciso viver para Cristo. Eu preciso querer estar na mesa e não desviar. Eu preciso querer estar na mesa e não desviar. Eu preciso entender isso para que Deus transborde o meu cálice. Amém? Eu espero ter abençoado a sua vida com essa palavra e eu espero que do fundo do meu coração que você aceite a sua disciplina. Não sei se você está vivendo uma disciplina, uma correção do Senhor, se está passando por um momento difícil. Até eu quero pedir para você, se você quiser comentar, deixar aqui no comentário o seu nome, eu estarei orando por você. Mas aceite a disciplina do Senhor com alegria. Assim como Paulo. Paulo fala na sua palavra que ele aprendeu a viver com muito e com pouco. Você sabe por quê? Porque Paulo aceitou o que Deus tinha para ele, com alegria. E Paulo honrou o Senhor. Ele não saiu da presença do Senhor porque ele estava em dias maus. E nem porque ele estava em dias bons. É isso que Deus quer mostrar para nós, para mim e para você. Muitas das vezes, a gente permanece no Senhor nas dificuldades, né? É aí que às vezes a gente se agarra mais no Senhor. É na tristeza, é no luto, é na dor, é na perca, é no desemprego, é na falta de alimento, é na falta de dinheiro, é na busca de uma cura, de uma transformação. A gente se agarra no Senhor, a gente se agarra no Senhor, nossos olhos estão no Senhor, né? Estamos firmes da palavra, estamos se alimentando, estamos indo na igreja, estamos orando, estamos jejuando. Mas quando os nossos cálices começam a se transbordar, quando os nossos celeiros começam a se encher, os olhos não estão mais em Jesus. Os pés já estão querendo se levantar da mesa, já estão ficando, sabe? Querem mais, mas sem o Senhor, sem estar na presença. E isso é que Deus quer nos ensinar, a mim e a você hoje, para que nosso cálice transborde, irmã. Para que os nossos celeiros se encham, para que a nossa vida saia do raso e vá viver o sobrenatural do Senhor, porque é isso que Deus tem preparado para nós. E esse sobrenatural, esse banquete que Deus tem para nós, esse cálice que transborda, esse óleo que unge a nossa cabeça, os celeiros que estão cheios, aquilo que a nossa mente não pode imaginar. É promessa para mim e para você o hoje. Não é só na eternidade. A eternidade já é nossa, nós já está lá preparado para nós um dia na glória do Senhor, amém, em nome de Jesus. Mas que nós possamos viver essa promessa do Senhor aqui nessa terra, como Abraão viveu. E toda a sua descendência foi abençoada por Deus, diante da promessa que Deus havia feito a Abraão, lá em Gênesis. Assim como Davi foi abençoado por Deus. Assim como Moisés foi abençoado por Deus. Assim como Josué foi abençoado por Deus. Você sabe por quê? Porque eles passaram pela repreensão, pela disciplina do Senhor, com alegria e sem
desmerecendo a fé. Sempre com os olhos em Cristo. Então, para que a gente tenha o nosso cálice transbordando, porque é isso que eu quero, é isso que eu oro, né, na minha vida. Para que o meu cálice transborde, que os meus celeiros transbordem, que os meus filhos sejam prósperos, que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, em nome de Jesus, será abençoado toda a nossa geração. Essa é a minha oração. Então, que eu esteja preparada. Eu aceito, Senhor, a sua disciplina. Essa é a minha oração hoje. Que seja sua também. Senhor, eu aceito, mas que quando os meus celeiros transbordarem, eu quero estar com os meus olhos grudados em Ti. Grudados. Os meus ouvidos grudados no Senhor. Para que eu não venha deixar de ouvir a Tua voz. Para que eu não venha deixar de ver a Tua luz. Para que eu não venha deixar de me alimentar da Tua palavra. Então, essa palavra é para mim e para você hoje. E eu te abençoo em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Deus, amado Pai, nós te agradecemos por essa palavra. E nós aceitamos a sua disciplina. Para a honra e glória do Senhor. Não sei o como, não sei o porquê, mas nós aceitamos e nós te louvamos para que nós possamos aprender diante dessa disciplina, diante dos dias maus, diante dos dias de dor, para que nós possamos aprender aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para que nós estejamos preparados para quando os nossos celeiros se encherem, nosso cálice transbordar. Que nós estejamos com os olhos fixos no Senhor. Que não seja eu, Senhor, mas que seja o Senhor em mim todos os dias da minha vida. Faça-se presente, faça morada na nossa vida, Pai. Assim como você fez na vida de Abraão, que nós lemos aqui agora. Que toda a nossa descendência seja abençoada. Que toda a nossa descendência seja consagrada ao Senhor. Pai, nós te rendemos a Ti. E nós recebemos a Tua palavra, Pai, com ânimo, com gratidão e com louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a sua vida seja abençoada com essa palavra, né? Eu quero pedir, se você precisa de oração, se você, né, não quer colocar aqui o seu pedido, mas coloca o seu nome, eu estarei orando por você. Eu sempre deixo um dia da semana para mim estar orando por pedidos de oração quando alguém pede. E é isso, até a próxima semana, tá? Já curte esse vídeo, compartilha com uma amiga que precisa ouvir essa palavra, tá? Porque essa palavra é uma promessa pra mim e pra você, gente, e essa promessa é fiel. Deus é fiel pra cumprir aquele que o honra, aquele que o busca, tá? Então creia, passe pelas suas provações com alegria, passe suas provações com gratidão, mas também quando o seu cálice transbordar, seja grato, esteja com os olhos em Cristo. E sejam firmados na palavra. Esteja sentado à mesa de Deus Pai Todo-Poderoso quando o seu cálice transbordar. Para que você não se desvie dele em nenhum momento, tá? Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.